Olá, meus amores, tudo bem? Segunda-feira, né? Dia 30/8, estamos quase finalizando o mês de agosto, não é mesmo? Então, essa semana nós vamos começar com o PET, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar 3 disciplinas. Então, a gente vai trabalhar língua portuguesa, ciências e artes. Vamos para a nossa aula de português. Vamos lá. Tema: texto de divulgação científica. Cara estudante, essa semana vamos falar de um assunto bastante atual, a obesidade infantil. Por isso, leia com atenção o texto da divulgação científica, tá? Breve apresentação. Do que vai falar? A estrutura de um texto de divulgação científica geralmente é o seguinte: apresentação da ideia principal, um conceito ou um ponto de vista sobre um conceito. Fundamentação da ideia principal por meio de evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados, objetivos de experiências e dados de estatística, relação e causa, tá? E efeito. Vamos lá. Lá na nossa escola tem várias revistas dessas ciências hoje. Às vezes até onde vocês já pegou para ler ou para fazer alguma pesquisa. Então vamos ver o que fala? Curiosidade sobre um portador de gênero. A revista mensal Ciência Hoje das Crianças, CHC, como o nome diz, se dirige ao público infantil e se trata de muitos temas relacionados às ciências com diferentes enfoques. Descobertas, animais, profissão, tinha até história de aventuras. No entanto, se você nunca viu, não se surpreenda. Isso acontece porque a revista Ciência Hoje das Crianças não costumava ser vendida em bancas, mas somente por assinatura ou distribuídas nas bibliotecas das escolas públicas em todo o Brasil. Por isso que lá na nossa escola ainda tem alguns exemplares. Sua publicação aconteceu até 2017, quando encerrou suas atividades por problemas financeiros. Que pena, né? Atualmente, a revista está sendo publicada de forma online. Quer dizer, tem um site, se você quiser entrar, né, e precisa ser pago, mas não o site tem informações que são gratuitas, quer dizer, você pode entrar, comprar, ou já tem uma informação que você pode ter lá. Então, vamos para o nosso texto? Gente, texto, eu vou ler uma vez com vocês, só que depois vocês têm que fazer uma leitura novamente. Só a leitura da tia Débora não é suficiente, tá bom? Vamos lá. A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Estudo publicado no New English Journal of Medicine, obesidade infantil, os riscos da morte são a 55 anos de idade, acompanhando em longo prazo em quase 5.000 crianças nascidas em 1945 e 1984. Os pesquisadores notaram que 1/4 dos voluntários que apresentam o maior índice de massa corporal, IMC, tinham 2 vezes maior a taxa de morte por causa das causas naturais até 55 anos do que o grupo de menor IMC. Entre essas causas, os especialistas consideraram doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, alcoólicas, infecções, câncer, diabetes e overdose de droga. O ponto principal, que é a obesidade em criança, é um sério problema que deve ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William C. Kiorer, o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, quer dizer, antes do tempo, completou o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil, dos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para diabetes, quer dizer, quem come muito açúcar, né? E a pressão alta na infância também cumpre um papel nesse sentido. A taxa
de morte é de 73% maior que o grupo de intolerância à glicose, de 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentam pressão alta. Em nota, a imprensa do pediatra Mark Jobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que 1/6 das crianças americanas são obesas. Ela só dá mais dados relevantes sobre o efeito de obesidade à adolescência ao longo prazo. E, seguindo as diretrizes da academia especialista, recomenda a medida do índice de massa corporal. Em todas as crianças, é uma abordagem de estilo de vida daqueles que se apresentam obesas. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5.210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, durante 2 horas ou menos por dia da TV, 1 hora de exercício físico e nenhuma bebida açucarada. Aí tem o vocabulário para ajudar vocês, tá? O que significa diretriz, obesidade, hepática e relevante. Então, gente, esse texto, como nós já falamos, é um texto de divulgação científica. Para que ele serve? Para alertar os pais e as crianças, né, do perigo da obesidade. Que a criança ficar gordinha, não é só a gordura. O que acarreta isso é os problemas de saúde que vêm por trás, que é a diabetes, a hipertensão, que já está acontecendo em crianças. Então, isso é muito importante se cuidar. Comer muitas frutas, comer muitas verduras e evitar doce, chocolate, bala, pirulito e refrigerante. Então, comer mais uma comida bem saudável, né? Aí, depois tem as perguntas. Depois que vocês fizerem a leitura, tem as perguntas. O texto. O texto, obesidade infantil aumenta o risco de morte antes dos 55 anos. Desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Que tema é esse? Vamos para o número 3. Esse gênero textual recebe o nome de texto de divulgação científica. Assinale a opção que traduz a finalidade desse texto discursivo. Vocês vão ver qual alternativa é a mais certa. Segundo o resultado das pesquisas realizadas, quais são as principais doenças associadas às taxas de morte prematura, provenientes também da obesidade? Vê qual é a alternativa. O que o pediatra Mark Jobson recomenda que se faça para controlar a obesidade infantil? Sublinhe no texto. O que ele indica? O que ele faz para diminuir a obesidade infantil? Circule lá no texto, tá bom? Descreva o significado, o chamado 5.210, que o texto indica. 5, 2, 1 ou nenhuma. Então, vê lá quais são, tá? Descreva. E você, o que você acha da obesidade infantil? E como que ela pode ser evitada? Tá? Vocês vão responder essas perguntinhas, lembrando, principalmente na aula de português, todo início de frase é com letra maiúscula, tá? Depois manda foto das atividades. Beijocas!